Oi, pessoal. Oi, galera. Oi, povo. Oi, gente. Estamos aqui novamente para mais uma aula. A aula de hoje é um assunto um pouquinho complicado. No caso, ele dá um nó na cabeça de algumas pessoas, mas estamos aqui para facilitar, não é mesmo? Então, para alguns é um assunto bem simples, para outros é um assunto um pouco confuso. Para mim, eu vou ser bem sincera, no começo foi bem confuso, mas depois a gente consegue colocar na nossa cabeça, tá? Então, sem mais demoras, vamos entender a diferença entre o this, that, these e those no inglês, certo? Então, vamos lá. Entendendo a diferença no português, tá? Primeiro eu gostaria que vocês entendessem a diferença no português, para aí sim a gente partir para a diferença no inglês, certo? Por que que é importante? E se você não souber a definição de algo no português, dificilmente você vai entender a definição de outra coisa no inglês, certo? Assim como na nossa aula sobre os artigos definidos e indefinidos, eu trouxe um pouco a definição no português e aí sim depois eu trouxe a definição pro inglês, que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente principalmente precisa entender. Aqui vai ser de modo semelhante. Eu vou trazer a diferença no nosso português para depois eu transformar e comparar a diferença do português para o inglês, certo? Então vamos lá. O primeiro, que é o que a gente vai ver que é o this, né? This, como se fosse um D-I-S. This. Em alguns sotaques, as pessoas elas cerram a língua entre os dentes e sopram, fazendo o som de this, 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 certo? This, this. Este, no nosso português, é algo para se referir no masculino, gênero masculino no singular. Como assim no singular? Algo único, apenas um, certo? Então, ele pode ser usado para indicar um objeto, pode ser usado para indicar uma pessoa ou ideia próxima ao falante, que é masculino e singular, tá? Um exemplo: este livro é meu. This book is mine. O objeto, que é o livro, está próximo ao falante, que é masculino. Ok, pessoal? Espero que sim. Vamos aqui partir para o próximo. A gente vai ter também um esta, tá? Que seria um pouco o contrário, tá? Esta vai ser algo no feminino e também no singular. Novo, singular é algo único, certo? Único. Feminino, singular. Também usado para indicar um objeto, pessoa ou ideia próxima ao falante, que é feminino, singular, tá? Eu acabo sempre esquecendo, tá? Eu não sei se é usual para vocês, mas sempre no comecinho da aula eu acabo esquecendo de pedir para vocês pegarem um papel e a caneta, o seu caderno e a caneta, o seu notebook, o seu bloco de notas, tá? Então, primeiramente, tira print dessa primeira tela, caso você seja uma pessoa que só guarda os prints, ou pausa esse vídeo e começa a anotar palavras-chave que você acha importante e faz a mesma coisa aqui nesse segundo slide, tá? Até a gente finalizar toda a aula. É de extrema importância que você não só fique vendo as aulas no automático, mas que você também faça anotações, tá? Para ter um estudo mais ativo e você realmente, de fato, entender o conteúdo, ok? Ainda a semelhança do this ou this, tá? This. Depende do sotaque que a pessoa está falando. This. Temos aqui o exemplo que é
Esta caneta é azul. This pen is blue. This pen is blue. O objeto, que é a caneta, está próximo ao falante, que é feminino, tá? Isso no português, tá, pessoal? No inglês, o this, ele pode ser tanto feminino quanto masculino, tá? A gente vai entender com uns exemplos um pouco mais na frente, ok? A gente tem o isto, este, a gente vai ter o esta e a gente vai ter o isto, tá? O isto seria para se referir a algo que é neutro, tá? Usado para indicar algo que é abstrato, algo indefinido ou uma ideia, tá? Diferente de este e esta, isto não tem gênero. Lembrando, isso no português, tá? Essas relações aqui são inteiramente no português. Como eu falei, isto, este, esta são no português. No inglês, a gente vai ter apenas o this, tá? Que vai servir tanto para um quanto para outro. Ok, pessoal? Vamos lá. A gente tem aqui esse exemplo. Isto é inacreditável. Então, já comecei a confundir as carambolas, tá? This is unbelievable. Não se refere a nenhum objeto específico, mas sim uma ideia ou situação, tá? Outro exemplo. Isto não faz sentido para mim. This doesn't make sense to me. Tá? Não se refere novamente a nenhum objeto, mas uma ideia ou situação. Ok? E aqui finalmente a gente tem a ideia do this. 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 Ok? This. Mais uma vez porque nunca é demais. This. Ok? This é usado para apontar ou se referir a algo próximo ao falante e que esteja no singular. Falante, aquele que fala, e algo que esteja no singular, algo único, tá? Objetos ou coisas que estão fisicamente próximas, conceitos ou ideias que estão sendo discutidas no momento. Lembra que a gente usou esse exemplo aqui? Isto é inacreditável. This is unbelievable. É uma ideia ou situação que estamos falando naquele momento. Também vai entrar aqui como definição, conceito ou ideia que são sendo discutidas naquele momento, tá? Vamos entender com mais exemplos. This is my phone. Este é o meu telefone, certo? This apple is fresh. Esta maçã está fresca. This is the best decision. Esta é a melhor decisão, tá? Desde já vão perdoando caso eu fale este, esta, caso eu acabe confundindo com isso, essa, porque sinceramente para mim no português não faz o mínimo de sentido ter diferença. A gente acaba falando tudo uma coisa só. Para mim deveria ser dessa forma, mas já que não, assim como no inglês, mas já que não é, tudo bem. A gente finge que tem diferença, tá? This is my phone. Este é o meu telefone. É um objeto que está fisicamente próximo de mim. This apple is fresh. Esta maçã está fresca. Novamente, um objeto que está fisicamente próximo de mim. This is the best decision. Esta é a melhor decisão. Conceito ou uma ideia que está sendo discutida no momento, tá? Uma dica. Use this quando puder tocar ou estiver perto do objeto, como está falando aqui, né? Pode ser usado em situações abstratas como decisões ou ideias. Resumindo, esses dois pontos que foram falados, tá? Usando o that, tá? Um exemplo do that
que nós iremos ver é que o that ele vai significar o esse que nós temos no português. Esse, algo que é masculino e também que está no singular. Indica algo próximo ao ouvinte, mas não ao falante. Como assim? Algo próximo a quem está ouvindo, mas não algo próximo a quem está falando. É usado para se referir a objetos, pessoas ou ideias que já foram mencionados ou estejam fora do alcance imediato do falante, ou seja, algo que está próximo de quem está ouvindo ou que simplesmente não está próximo de mim. Esse, that. Não vai ter apenas essa tradução, vai ser também essa ou aquilo ou aquele, tá? Mais uma vez, no português aquilo é uma coisa, essa é uma coisa, esse é outra coisa, mas no inglês essas três palavras vão ter uma só tradução. Não liguem caso eu esteja fungando demais com esse nariz. Não estou acostumada com o clima europeu aqui que faz no Rio Grande do Norte próximo às chuvas. Então, a minha rinite está totalmente atacada esses últimos dias, tá? Então levem isso em consideração. Acredito que mais alguém deve ter esse problema. Esse carro é o seu, certo? That car is yours, right? O carro está perto do ouvinte, de quem eu estou falando, mas não do falante, ou seja, mas não de mim, certo? No caso, essa é a ideia que eu estou querendo transmitir. Uso comum em referência a algo já mencionado. Gostei do bolo. Esse bolo estava delicioso. I liked the cake. That cake was delicious. I liked the cake. That cake was delicious. Tá? Próximo slide. Como nós já vimos, o that também vai significar essa, algo no feminino e algo no singular, certo? Semelhante a esse, mas usado para se referir a algo no feminino e que está próximo do ouvinte, mas não do falante, ou que já foi mencionado, tá? Por exemplo, essa cadeira é confortável. That chair is comfortable. A cadeira está perto de quem está ouvindo, ou ela foi mencionada anteriormente, tá? Vamos criar um exemplo semelhante a esse, tá? I liked the chair, tá? Aqui, ó. I liked the cake. I liked the chair. That chair is comfortable. Quase que eu não escrevo. Eu gostei da cadeira. Essa cadeira é confortável. Próximo de quem escuta ou simplesmente não está próxima de mim. Outro exemplo. Você viu essa notícia no jornal? Did you see that news in the newspaper? Ok? That. Essa notícia no jornal. Did you see that news in the newspaper? Algo próximo de quem está ouvindo ou algo que está longe de mim, certo? Agora, aquilo, aquele, tá? Neutro, aquela, certo? Indica algo que está distante de ambos no português ou que é mais abstrato, tá? Como assim? Vamos entender. Usado para conceitos, ideias ou coisas que não têm gênero definido. Então vamos lá. Aquilo no horizonte é uma montanha. That on the horizon is a mountain. Certo? That on the horizon is a mountain. A montanha está distante de todos os indivíduos. Certo? E aí usamos o aquilo. Usamos o that, perdão, para a ideia de aquilo. Algo que está distante
de ambas as pessoas que estão sendo faladas, tanto o falante quanto o ouvinte. Também temos o outro uso abstrato. Aquilo foi uma surpresa. That was a surprise. Como assim algo abstrato? Algo que a gente viu aqui. Opa, cadê? Uma ideia, né? Opa, que agora eu não acho. Mas é um conceito ou ideia, tá? Conceito ou ideia, ok? Que já foi mencionado. Agora, finalmente usando that, que significa tanto esse, quanto essa, quanto aquilo, tá? O that é usado para algo que está longe do falante e no singular. Qual que é o uso? Coisas ou objetos que estão distantes fisicamente. Referências a eventos ou situações que já passaram. Também é outro tipo de uso. Exemplos. That is my friend over there. Aquela é minha amiga ali. Ou aquele é meu amigo ali. That is my friend over there. Tá? That house is beautiful. Aquela casa é bonita. Tá? That was a great concert. Aquele foi um ótimo show. Certo? Dicas. Pode ser usado para indicar coisas abstratas ou passadas, como memórias ou eventos. Muitas vezes usado com palavras de localização como over there, tá? Aqui, ó. Certo? Então, continuando. A gente tem também o uso do these. É semelhante com o this. Pronúncia semelhante ao this. Qual que é a diferença? Dependendo da pessoa que estiver falando, não tem diferença. Eu posso tanto falar this, quanto eu posso falar this, tá? Porém, uma é a pronúncia mais longa, outra é uma pronúncia mais curta. Você pode tanto perceber isso, quanto não. Depende muito do sotaque que a pessoa está falando. Depende muito da região, né? Várias pessoas podem estar falando como ela, certo? Estes, masculino e no plural, usado para se referir a objetos ou pessoas masculinas no plural que estão próximos ao falante, tá? Próximos ao falante. Exemplos: estes livros são meus. These books are mine, tá? Estes livros, caso, livros que estão próximos a mim, próximo à pessoa que está falando aquilo. Os livros, como eu acabei de falar, estão perto da pessoa que está falando. Outro exemplo. Estes homens são meus amigos. These men are my friends. Certo? Refere-se a homens próximos do falante ou que já foram mencionados. Ok? Também nós temos o uso em referência ao tempo. Como assim? Esses dias têm sido muito agitados. These days have been very busy. These days have been very busy. Tá? Esses dias têm sido muito agitados. Refere-se a dias atuais ou muito próximos ao momento da fala. Ao momento de mim, né, que está falando isso. Acredito que deu para entender. O estas é o mesmo sentido, só que no feminino, tá, gente? Usado para referir-se a objetos ou pessoas femininas, no plural, que estão próximos ao falante. Estes, próximos ao falante. Estas, próximos ao falante. Ambos, para se referir a objetos ou pessoas. Qual que é a diferença? Um é para o masculino, outro é para o feminino, tá? Estas cadeiras são confortáveis. These chairs are comfortable. As cadeiras estão ao alcance do falante ou já foram mencionadas anteriormente, né?
ok? Estas meninas são muito simpáticas. These girls are very nice. Certo? As meninas que eu estou falando está no meu alcance. No alcance de quem está falando. Certo? Elas estão próximas a mim. As meninas estão próximas em um contexto ou em um contexto próximo ao falante. Também, assim como o exemplo anterior, nós temos o uso em referência ao tempo. Estas semanas têm sido muito cansativas. These weeks have been very tiring. These weeks have been very tiring. Certo? Refere-se às semanas que estão acontecendo ou muito próximas a mim. As semanas passaram, as semanas continuam acontecendo e elas estão próximas a mim, certo? Em um contexto próximo ao que eu estou falando. Espero que esteja tudo tranquilo até aqui, tá, pessoal? Vamos aqui então continuar, certo? Próximo slide, próxima apresentação. E aí, finalmente, estas, vamos ter um these, a definição dele em inglês. These é a forma plural de this, usado para apontar ou se referir a múltiplos objetos ou pessoas próximas ao falante. Sempre essa ideia aqui, de estar próximo ao falante, tá? Forma plural de this, para apontar ou se referir a múltiplos objetos ou pessoas próximas ao falante, certo? Qual que é o uso? Coisas que estão perto e são mais de uma. Essa basicamente é a definição. Então, this, somente uma. These, mais de uma. Já que é o plural. Só seguir a lógica. These are my books. Estes são meus livros. Plural de algo que está perto de mim. Simples, tá? These flowers are beautiful. Estas flores estão próximas de mim. São bonitas. São lindas. These shoes are very comfortable. Estes sapatos são muito confortáveis. Uma dica: use this sempre que se referir a vários objetos próximos a você. Pode ser somente um? Não. Se for somente um, como eu já falei, você vai usar isso aqui, ó. This. E não o this. Ok, pessoal? Agora, a gente vai ter o those, certo? A gente já teve o this, a gente já teve o that, a gente já teve o this, e agora a gente vai ver o those, certo? Vamos lá. Those, para dar a ideia de esses, certo? Esses pronomes demonstrativos indicam algo que está próximo da pessoa com quem está falando, próximo ao ouvinte, basicamente, tá? Ou algo que já foi mencionado anteriormente, como nos exemplos anteriores, tá? Sempre vai ser uma ideia parecida com essa. Então, esses vai ser a forma masculina e a forma no plural, certo? Sempre a forma no plural. Mais de uma coisa próxima ao ouvinte, próxima à pessoa com quem você está falando, ok? Refere-se a coisas ou pessoas masculinas no plural. Um exemplo: esses livros são seus? Are those books yours? Are those books yours? Are those books yours? Certo? Os livros estão próximos à pessoa com quem estou falando
e distante de quem fala, certo? Esses, those, próximos com quem estou falando, distante de quem fala, ok? Esses dias foram difíceis. These days were hard, tá? Esses próximos à pessoa e a quem eu estou falando. Dias próximos ao passado ou que estão sendo relembrados. Essa é uma dica como essa dica e como as outras que a gente viu anteriormente. Aqui, ó. Coisas passadas como memórias, certo? Aqui no singular e a memórias ou ideias no plural, certo? Essas, com o uso do those, vai ser um uso bem semelhante. Vai ser o feminino no plural, tá? Refere-se a coisas ou pessoas femininas no plural, como eu acabei de falar. Um exemplo. Essas cadeiras são suas? Are those chairs yours? Certo? Essas, those. Coisas ou pessoas femininas no plural. As cadeiras estão próximas da pessoa com quem eu estou falando. Não necessariamente próximo a mim, mas sim próximo de quem eu estou falando. Certo? Those, para aqueles ou aquelas, tá? Esses dois pronomes indicam algo que está distante, tanto do falante quanto da pessoa com quem se está falando. Como assim? O those não representam esses e o essas, coisa que está próximo de quem se está ouvindo? Isso. Mas como eu falei, pessoal, no português a gente tem várias palavras, cada uma com a sua definição. No inglês, a gente vai juntar todas essas palavras em uma só e ela vai ter uma única definição, tá? No próximo slide você vai entender qual que é a definição dela, tá? Aqui a gente vai ter aquelas, a gente vai ter a definição do aqueles, essas, esses. Então são 4 palavras no português. Todas essas 4 palavras significam algo, mas no inglês a gente junta tudo e forma um novo significado para elas, certo? Vamos entender aqui melhor, ok? Como eu falei, essa aula ela vai ser um pouco diferente, mas ela vai ser semelhante à aula dos artigos definidos e indefinidos que está aqui na nossa playlist, tá? Porque eu vou trazer o significado no português para que vocês entendam a diferença no português, para assim vocês entenderem a definição no inglês, ok? Isso é de extrema importância, porque se você souber aplicar no inglês e não souber aplicar no português, como que você vai fazer uma tradução simultânea de algo? Como que você vai traduzir meio que com as vozes da sua cabeça, sem você ter a certeza? Você até pode fazer isso, mas se você tiver errado e a pessoa não entender a ideia que você estiver transmitindo, certo? E aí muda todo o contexto daquilo que você está falando e a mensagem ela não vai ser compreendida da forma correta, certo? Então, vamos continuar aqui. Aqueles, aquelas, para uso do those. Pode indicar algo no passado, distante ou em um lugar não imediato. Lembra que o esses ou essas é no próximo ao passado, tá? Aqui vai ser distante, tá? Um passado bem distante. Ali era um passado próximo, esses ou essas. Aqueles ou aquelas vai ser um passado distante ou em um lugar não imediato, tá? Então a gente vai ter o aqueles, algo masculino no plural. Masculino, gênero masculino, plural,
vários. Não custa nada lembrar isso aqui. Plural, vários. Singular, algo único, tá? Refere-se a coisas ou pessoas masculinas no plural que estão longe de ambos os envolvidos na conversa, certo? Ó, semelhante ao que a gente viu no outro exemplo, certo? Algo que está diferente, algo que está, perdão, longe de todas as pessoas, certo? Deixa eu encontrar aqui, é muita definição para entender uma só. Aqui o this vai ser algo próximo ao falante, deixa eu achar. Está distante do falante. Qual que é o que está distante ao falante? Aqui, ó. That. Algo que está longe do falante, certo? E aquilo que está distante de ambos. Era esse daqui que eu queria achar. Deixa eu destacar aqui de outra cor. Aquilo é algo que está distante tanto do falante quanto do ouvinte, certo? E aí a gente vai ter o aqueles ou aquelas. Que no caso seria o aquilo, só que no plural. Aqui, aquilo vai ser algo no singular que está distante tanto do falante quanto da pessoa com quem está se falando. Aqueles e aquelas que a forma no plural vai ser a mesma coisa. Algo que está distante tanto do falante quanto da pessoa com quem está se falando. Vale a pena você repetir essa definição, tá? Então vamos lá. Refere-se a coisas ou pessoas masculinas no plural que estão longe de ambos os envolvidos na conversa, como foi o que eu repeti, tá? Exemplos. Aqueles carros estão velhos. Não coloquei aqui a tradução, mas those cars are old. Aqueles carros estão velhos, certo? Those cars are old. Opa. Those cars are old. Those. Aqueles, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqueles dias de férias foram maravilhosos. Those days in vacation were amazing. Wonderful, tá? Relembrando de um passado distante. Os dias de férias que estão muito distantes do que estão sendo falados. Tanto de mim, da pessoa que está falando, quanto da pessoa que está ouvindo. Essa é a definição, tá? Those. Those para aquelas vai ser semelhante a aqueles. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui vai estar no feminino, certo? Então, refere-se a coisas ou pessoas femininas no plural que estão longe de ambos os envolvidos na conversa. Mais uma vez, a mesma definição, tá? Mesma definição. Aquelas montanhas são lindas. Those mountains are beautiful, tá? As montanhas estão distantes, tanto de mim quanto da pessoa com quem eu estou falando. Aquelas festas eram incríveis. Festas de um passado mais distante, tá? Those parties were amazing, certo? Então, tem essa ideia. Finalmente, a definição para o inglês, certo? Esses, essas, aqueles e aquelas. Qual que é a definição de toda essa bananada, de toda essa rabanada do português para o inglês, tá? Those é a forma plural de that. Forma plural de that. Vale a pena você anotar isso. Usado para apontar múltiplos objetos ou pessoas que estão
distantes do falante, tá? Ok? E do ouvinte também, tá? Uso objetos ou pessoas longe e em quantidade plural. É um exemplo. Those are my friends over there. Those are my friends over there. Aqueles são meus amigos ali. Those chairs are old. Aquelas cadeiras são velhas. Those cars are very fast. Aqueles carros são muito rápidos, tá? Those, aqueles, aquelas, tá? A tradução de aqueles, aquelas, esses, essas vai depender, tá? Por isso que eu tô falando. Se você quer uma tradução mais correta do inglês para o português, você precisa entender essas definições, tá? Quando que eu traduzo those para esses? Quando que eu traduzo those para essas? Quando que eu traduzo those para aqueles ou aquelas, tá? Vai ser exatamente dessa forma aqui que está sendo mostrada, tá? Calma, Rinite, que eu estou acabando aqui, tá? Então, ó, dica valiosa, que é o que a gente já falou. Pode ser usado para se referir a memórias ou eventos passados que envolveram várias coisas ou pessoas. Mas um adendo: eventos que estão distantes tanto da pessoa que está falando quanto da pessoa que está ouvindo aquilo, certo? Então, espero que esteja tudo muito claro até aqui. Nós iremos ter alguns exemplos de this, that, these e those, tá? Exemplos bem simples para vocês entenderem. Só recapitulando, this vai ser este, esta, isto, tá? Qual que é a diferença desses três? Eu acredito que a diferença vocês já vão saber, caso vocês tenham anotado e prestado atenção, certo? This is my favorite movie. Este é o meu filme favorito, tá? I will buy this dress for the party. I'll buy this dress for the party. Irei, eu irei comprar este vestido para a festa. This coffee is too hot. Este café está muito quente, tá? Can you help me with this question? Você pode me ajudar com essa questão? Você pode me ajudar com essa pergunta, tá? Vamos só grifar aqui para não se perder no contexto, tá? Cada uma dessas palavras aqui, certo? Então, a gente vai ter uma tradução do this para este, novamente o this para este aqui, tá? Esta, certo? Esta. O isso seria a forma neutra. Não é um exemplo que está aqui, mas seria basicamente a forma neutra, tá? Então vamos lá. Frases com that. Esse, essa, isso, aquele, aquela ou aquilo. Tudo isso aqui no singular, certo? Vocês lembram? É algo que está perto ou algo que está longe do falante? E aí? É algo que está perto do falante, mas está longe do ouvinte? É algo que está longe do ouvinte, mas perto do falante? Vocês lembram? That is my brother's car. Aquele é o carro do meu irmão. I can't believe that happened. Não posso acreditar que isso aconteceu. That dress looks beautiful on you. Esse vestido fica lindo em você. Aquele é o seu telefone na mesa? Is that your phone on the table? That house over there is for sale. Aquela casa ali está à venda, tá? Então, that vai ser aquele, that vai ser
isso. That vai ser esse, tá? Aquele, aquela, enfim. These vai ser estes ou estas, tá? These. These shoes are very comfortable. Estes sapatos são muito confortáveis. I love these pictures from our vacation. Adoro essas fotos. Estas fotos das nossas férias. These flowers smells amazing. These flowers smell amazing. Tá? Estas flores têm um cheiro incrível. These are the keys to my new apartment. Estas são as chaves do meu novo apartamento, tá? Eu espero que esteja tranquilo até aqui. Can you carry these bags for me? Você pode carregar estas sacolas para mim? These, estes, these, estas, certo? Agora, those. Frases com those. Esses, essas, aqueles ou aquelas no plural. Só recapitulando. This, singular. That, singular. These, plural. Those, plural. Those mountains are breathtaking. Aquelas montanhas são de tirar o fôlego, tá? Tá acabando, rinite. I don't want those books anymore. Eu não quero mais aqueles livros. Eu não quero mais aqueles livros, tá? Those, aquelas. Those, aqueles. Those kids are playing soccer. Opa! Those kids are playing soccer. A cabeça já está dando falha no sistema. Aquelas crianças estão jogando futebol. Who are those people standing at the door? Quem são aquelas pessoas em pé na porta? I remember those days fondly. Eu lembro-me com carinho daqueles dias. Eu lembro daqueles dias com carinho. Certo? Então, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui, eu espero que de alguma forma eu tenha agregado um conhecimento para você. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a tirar dúvidas, a fazer com que vocês compreendessem mais a diferença desses pronomes, tanto no inglês quanto no português. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, tá? Que nós iremos responder. Se você tiver alguma dúvida relacionada ao vídeo, você também pode estar voltando do começo ou em um momento específico, tá? O que eu sugiro? E se você tiver uma dúvida com o que foi falado no vídeo, você salva aquela minutagem e você volta depois para conferir, caso você não tenha tempo de conferir naquela hora que você está assistindo, tá? Desde já eu agradeço a atenção de vocês, todos que assistiram até aqui. Agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.